Existe um livro estranho na história da humanidade. Estranho porque ele não tenta convencer você de nada. Não promete felicidade. Não promete riqueza. Não promete sucesso. Não promete iluminação. Na verdade, ele faz algo muito mais perigoso. Ele desmonta. Desmonta aquilo que milhões de pessoas passam a vida inteira perseguindo. Durante séculos, homens cruzaram oceanos atrás de poder. Construíram impérios. Acumularam fortunas. Buscaram prazer, fama, reconhecimento. E esse livro observa tudo isso em silêncio, como alguém assistindo uma peça cujo final já conhece. Porque, segundo seu autor, existe um problema escondido em quase todas as ambições humanas. Um problema tão simples que a maioria das pessoas passa a vida sem percebê-lo. Imagine que você consiga exatamente aquilo que deseja: o dinheiro, o reconhecimento, a posição. A vida que hoje parece distante. O que acontece depois? A maioria das pessoas acredita conhecer a resposta. Mas um homem decidiu não imaginar. Decidiu testar. Ele possuía riqueza suficiente para experimentar qualquer prazer, poder suficiente para conseguir praticamente qualquer coisa, tempo suficiente para explorar todas as possibilidades que a vida podia oferecer. E quando terminou sua busca, escreveu uma conclusão que continua ecoando há quase 3.000 anos. Uma conclusão tão desconfortável que muitos preferem ignorá-la. Tudo é vaidade. Não porque as conquistas sejam inúteis, mas porque existe uma ilusão escondida dentro deles. Uma ilusão que continua governando o mundo moderno. E talvez governando você também. Hoje vamos explorar um dos textos mais perturbadores já escritos. Um livro que não destrói apenas ilusões antigas. Ele destrói algumas das ilusões que sustentam nossa própria época. O livro de Eclesiastes. A tradição atribui esse texto a Salomão, um homem cuja vida parece saída de uma lenda. Riqueza, influência, conhecimento, poder político, prestígio. Se existe alguém que tinha condições de descobrir o que realmente satisfaz um ser humano, era ele. Porque a maioria das pessoas vive presa a uma dúvida. Talvez eu seja infeliz porque ainda não consegui aquilo que quero. Salomão eliminou essa dúvida. Ele conseguiu praticamente tudo. E esse detalhe muda completamente a importância do que ele escreve. Porque suas palavras não nascem da falta. Elas nascem do excesso. Não são as palavras de alguém que fracassou. São as palavras de alguém que venceu. E descobriu algo inesperado depois da vitória. O primeiro alvo de Eclesiastes é o prazer. Uma ideia que continua extremamente atual. A crença de que felicidade é uma questão de acumular experiências agradáveis. Mais conforto, mais estímulo, mais satisfação. Hoje essa lógica domina praticamente tudo. Aplicativos, publicidade, redes sociais. Somos constantemente treinados para desejar. Treinados para acreditar que a próxima experiência será diferente. Que a próxima compra será diferente. Que a próxima conquista finalmente trará aquilo que as anteriores não trouxeram. Mas Salomão decidiu levar essa lógica ao limite. E encontrou um problema. O prazer desaparece. Sempre desaparece. Não importa o quão intenso seja. Não importa o quanto custe. Ele chega, permanece por um instante e vai embora, como fumaça. E então surge uma necessidade ainda maior. Uma busca ainda maior. Uma expectativa ainda maior. A satisfação dura menos do que imaginávamos. Mas o desejo continua. Então ele volta seus olhos para outra promessa. O sucesso. Talvez o prazer não seja suficiente. Talvez a realização venha da construção, da conquista, da produção, da criação de algo grandioso. Essa ideia também domina o mundo moderno. Somos ensinados desde cedo a medir nossa vida através de resultados, posição social, metas, produtividade. Mas Eclesiastes faz uma pergunta desconfortável. O que acontece quando você alcança tudo isso? Mais importante, o que acontece quando você percebe que nada disso pode impedir o tempo? Porque cedo ou tarde aquilo que você construiu deixará de pertencer a você. Alguém ocupará seu lugar. Alguém continuará sua história. E eventualmente até sua memória desaparecerá. Não porque sua vida foi insignificante, mas porque essa é a condição humana. É aqui que Eclesiastes se torna realmente perigoso. Porque ele ataca uma das maiores ilusões da civilização. A ilusão da permanência. Nós vivemos como se tudo fosse durar. Como se sempre houvesse mais tempo. Mais oportunidades. Mas o texto insiste em lembrar algo que preferimos esquecer. Tudo passa. As gerações passam. Os impérios passam. Os fracassos passam. Até mesmo as histórias que pareciam eternas acabam desaparecendo. E quando essa percepção chega, muitas pessoas entram em crise, porque confundem impermanência com falta de sentido. Mas Eclesiastes não está dizendo que nada importa. Ele está dizendo algo muito mais sutil, que talvez estejamos tentando encontrar eternidade em coisas temporárias. Esse é o erro central. Esperar que o dinheiro faça o que o dinheiro não pode fazer.
Esperar que relacionamentos façam o que relacionamentos não podem fazer. Transformamos coisas finitas em salvadores. E depois nos decepcionamos quando elas se comportam como coisas finitas. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem uma sensação estranha. Elas conquistam, mas continuam inquietas. Elas avançam, mas continuam vazias. Elas chegam, mas não sentem que chegaram, porque estavam esperando algo impossível. Estavam esperando que o mundo resolvesse uma questão que pertence ao interior. E aqui está a parte mais surpreendente. Depois de desmontar quase todas as ilusões humanas, Eclesiastes não termina em desespero. Ele não conclui que a vida é inútil, muito pelo contrário. Ele sugere que a vida começa a fazer sentido justamente quando abandonamos a expectativa de encontrar sentido absoluto nas coisas erradas. Quando paramos de exigir eternidade do que é passageiro. Quando aceitamos a fragilidade sem transformá-la em tragédia. Quando aprendemos a apreciar sem possuir, a viver sem controlar, a participar sem tentar dominar. Talvez a sabedoria de Eclesiastes seja exatamente essa. A vida não é um problema que será resolvido por uma conquista futura. Não é uma equação que terminará quando você atingir determinado objetivo. Não é uma corrida cuja linha de chegada finalmente entregará significado. Porque significado não espera no fim da estrada. Ele acontece durante o caminho. E talvez seja por isso que esse livro continua tão atual. Porque vivemos em uma época obcecada por promessas. Promessas de felicidade. Promessas de sucesso. Promessas de realização. Eclesiastes olha para todas elas e pergunta algo que quase ninguém quer ouvir. Se tudo aquilo que você está perseguindo finalmente chegasse amanhã, o que mudaria dentro de você? E se a resposta for, não sei. Talvez seja a hora de olhar para uma direção que você nunca considerou antes. Porque algumas das maiores ilusões da vida não estão diante de nós. Estão dentro de nós. E é exatamente isso que torna Eclesiastes um dos livros mais perigosos já escritos.